E aí galera, beleza? Nessa aula nós iremos aprender a trabalhar com relacionamento entre tabelas lá no Supabase. Então na aula anterior nós criamos essa pequena tela, criamos aqui no Supabase aprendemos a criar uma conta no Supabase, criamos uma tabela no Supabase, criamos aqui também a política de segurança e vinculamos tudo isso ao Flutterflow. Perceba que eu tenho 3 montadoras, então tenho aqui a Volkswagen, a Nissan e a Honda. E quando eu clico aqui e insiro um registro novo, por exemplo, Chevrolet, clico no botão, repare que automaticamente já aparece aqui o Chevrolet e aqui também ele vai aparecer, vai atualizar aqui. Então eu vou inserir mais alguns registros, por exemplo, Ford, vamos colocar aqui a Ford, Hyundai também. Não sei se é assim que escreve ou se é com Y no começo. Hyundai. É com Y no começo. Ó. Beleza. Então vamos cadastrar também essa marca aqui apenas para teste. Beleza? Então vamos colocar aqui. Eita, faltou o H. Só clicar aqui e arrumar, né? A gente aprendeu a fazer isso também na aula anterior. Então vou clicar aqui e repare que ele já arrumou. Perfeito? Na aula de hoje nós iremos aprender, a gente vai criar aqui no Supabase uma outra tabela para nós cadastrarmos o modelo dos carros. Então o Gol, um Onix, um Corsa, etc. Uma tabela separada. E essa tabela vai estar relacionada com a tabela de montadora. E nós iremos exibir em uma tela, aqui no Flutterflow, iremos exibir em uma tela o modelo em uma coluna e a montadora em uma outra coluna, mesmo eles estando em tabelas separadas lá no Supabase. Beleza? Então eu vou criar uma página nova aqui. Vou clicar neste botão. Vamos criar uma página, create blank, ou seja, do zero, chamada de montadora. Aliás, modelos. Vou clicar em create page. Perfeito, aqui está a minha página chamada modelos. Eu vou clicar aqui na árvore de elementos e nessa coluna que nós temos aqui, eu vou selecionar essa coluna. Eu já vou definir aqui um espaçamento de 16 pixels em todas as direções. Perfeito. Dentro dessa coluna eu vou colocar um drop-down. Aqui está então um drop-down, porque eu quero exibir nesse drop-down uma lista. Vou clicar sobre esta coluna, vou esticar ela. Vou marcar aqui também que eu quero que os elementos dentro da coluna fiquem espaçados em 8 pixels. Isso é um recurso novo que o Supabase, que o Flutterflow acabou de implementar aqui. Legal? Ok. Então, qual que é a primeira coisa que eu quero fazer? Eu quero listar nesse drop-down todas as montadoras que eu tenho. Então, eu vou clicar sobre este drop-down, que eu vou chamar de drop-down mesmo, não vou nomeá-lo agora. Eu vou clicar aqui em Backend Carry, eu vou clicar em adicionar uma consulta, e essa consulta virá do Supabase, então o Supabase Carry. A tabela que eu quero é a tabela montadora. Eu quero que ele me traga uma lista de linhas, list of rows. Eu vou clicar em confirmar. Ok, então aqui já tem uma consulta associada a este elemento. Agora, para eu exibir os elementos, eu vou clicar aqui nessa ícone de propriedades, e aqui ó, em Define Options, eu vou clicar aqui, porque eu quero que as opções venham de uma variável, ou seja, de um banco de dados, e aí eu vou escolher a consulta montadora rows, que é a consulta que acabamos de colocar aqui no dropdown. Eu vou abrir aqui as opções disponíveis, eu vou pegar a primeira, que é Map Listing Item, ou seja, eu quero um por um dos elementos todos os elementos da lista. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui e eu quero agora o campo montadora. Perfeito? Então eu quero o campo montadora. Esse campo aqui, onde está o nome das montadoras. Eu poderia escolher qualquer campo para exibir na lista. Eu quero o campo montadora. Ok. Vou clicar em confirmar. Perfeito, eu vou clicar em confirmar. Maravilha. Agora eu vou clicar em Instant Reload para a gente verificar essa primeira alteração. Mas perceba que o que vai aparecer aqui, na verdade, é aquela tabela, é aquela página inicial que nós temos. Então,
aqui em configurações, você vai clicar aqui em configurações, App Details, e vai colocar que a página inicial do teu aplicativo é a página modelos, ok? Nós temos duas páginas, a página homepage e a página modelos. A minha já estava a página modelos, porque eu tinha uma página modelos e excluí. Então aqui ele salvou, ok? Então se você atualizar e aparecer outra página, é porque você tem que vir aqui em configurações, detalhe do aplicativo e selecionar que a página inicial é a página que a gente acabou de criar, que é a página modelos. Maravilha? Repare que quando eu clico aqui, ele já traz todas as montadoras que eu tenho lá no Supabase. Maravilha? Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é o seguinte, embaixo desse elemento eu vou colocar um elemento de um campo de texto. Então na coluna eu vou clicar aqui em adicionar, Test Field. Aqui está. Ele foi colocado aqui embaixo. Eu vou clicar sobre ele e vou definir aqui rapidamente uma borda para que ele fique visível. Então aqui Input Border Type, vamos colocar Outline. Perfeito. E qual que vai ser o esquema aqui? Deixa eu vir aqui e ver uma coisa. Na coluna. Ele deveria funcionar isso daqui, né? Deixa eu dar um espaçamento aqui de 4 pixels. Ok. Quando eu digitar um valor nesse test field, então ele vai salvar o valor do carro em uma outra tabela, beleza? Então nós vamos agora para o Supabase. E aqui no Supabase eu vou clicar aqui nessa aba de Table Editor, eu vou clicar em New Table. E aqui eu vou criar uma tabela nova, essa tabela vai se chamar Modelo. Eu vou adicionar aqui, eu vou clicar em Enable Real Time, aqui eu vou habilitar as políticas de segurança, e aqui embaixo eu vou criar as colunas. Então a coluna ID, por padrão, já foi criada, essa aqui também, que seria a hora de criação do registro, né? Vou clicar em adicionar coluna. Vou criar uma coluna chamada nome modelo, que seria o nome do carro. Essa coluna vai ser do tipo varchar, um texto. Beleza. Uma nova coluna, que vai ser agora a coluna que eu vou relacionar com a tabela montadora. Então essa coluna vai se chamar ID montadora. Vou clicar nesse botão aqui agora, que seria a chave estrangeira, aquilo que eu expliquei na aula anterior. E aí ele abre uma janela e pergunta qual tabela que eu quero referenciar. Eu quero referenciar a tabela montadora. E vou clicar aqui. E aqui embaixo ele pergunta qual coluna eu quero referenciar. A coluna ID. Aqui embaixo tem mais uma opção que ele pergunta o seguinte: caso um registro na tabela montadora, que é a tabela que nós estamos referenciando, seja deletado, o que vai acontecer com as suas referências em outras tabelas? Por exemplo, se a montadora Volkswagen for deletada da tabela montadora, o que vai acontecer com os carros da Volkswagen que estão em outras tabelas? É isso que ele pergunta. Vamos escolher a ação Cascade, ou seja, se deletar a montadora Volkswagen, todos os carros da Volkswagen vão ser deletados também de outras tabelas, para que eles não fiquem perdidos e soltos lá. E vou clicar em salvar. Repare que agora nós temos uma coluna chamada ID montadora, que está vinculada diretamente com a coluna ID da tabela montadora. Vou clicar aqui para salvar. Ele vai criar a tabela ali, vamos esperar. Beleza, está atualizando e aqui apareceu a nossa tabela chamada modelo. Eu vou clicar aqui em No Active RLS Policies para a gente criar a nossa política de segurança, coisa que eu ensinei na aula anterior. Não vou repetir, me atentar novamente nessa aula para não perdermos tempo. Vou clicar aqui em New Policy, vou clicar aqui para a gente criar a política. Vou chamar essa política de acesso geral. Vou permitir todas as operações. Aqui vou escrever True e True. E vou clicar em Review. Vou clicar em Save Policy.
Maravilha. Vou clicar aqui, nós temos agora as nossas tabelas chamada de modelo e a tabela chamada montadora. Perfeito. Agora vou voltar para o Flutterflow, vou clicar aqui nas configurações, vou voltar para as integrações Supabase e vou clicar em Get Schema para ele atualizar a relação. Então repare que já apareceu agora aqui a tabela modelo. Essa tabela tem um campo, uma chave primária, que todas têm que ter, e aqui embaixo nós temos o ID da montadora, que está relacionado com a tabela montadora. Beleza, vamos usar isso agora. Então aqui no Flutterflow, eu vou inserir um botão aqui. Então eu vou clicar aqui nessa coluna e vou inserir um botão. Aqui embaixo nós temos então um botão. Eu vou clicar aqui, vou definir um distanciamento de 8 pixels. E qual que é a ideia agora? Quando eu escrever o nome aqui, ó, por exemplo, eu vou escrever o nome aqui Gol. Eu vou selecionar primeiramente a Volkswagen, vou escrever Gol e vou clicar nesse botão. Ele vai salvar na tabela modelo o nome do modelo, que seria Gol, e aqui ele vai salvar o ID da Volkswagen, que nesse caso seria o ID número 3. Mas como que ele vai conseguir obter esse número 3? Como? Se eu selecionar aqui, por exemplo, selecionei Volkswagen, a única informação que o drop-down me dá é o texto, tá? É o título, é a palavra Volkswagen. Ela não fornece para mim, o drop-down, quando eu seleciono um valor, ele não fornece para mim as outras informações que estão associadas a este valor. Inclusive isso é um problema no drop-down, na minha opinião isso é um erro. Eu até já mandei para o Flutterflow um e-mail para eles resolverem esse problema. Então se eu seleciono, por exemplo, Chevrolet, eu tenho apenas a palavra Chevrolet, mas eu não tenho os registros, as outras informações relacionadas à palavra que eu selecionei. Você consegue entender isso? Eu tenho apenas o texto. Se eu quiser, por exemplo, o ID da Chevrolet, eu não consigo. Ou se eu quiser essa informação, ou se eu tiver mais informações para cá, eu não consigo. A única coisa que eu consigo no drop-down é o texto mesmo que eu selecionei, e isso não serve para mim de absolutamente nada. Então, o que nós iremos fazer? Vamos criar nesse botão aqui uma consulta, onde nessa consulta eu vou ter os dados referentes ao item que eu selecionei, ok? Então se eu selecionar Chevrolet, eu vou ter nesse botão uma consulta, onde eu vou ter todos os dados da Chevrolet, ou seja, todas as linhas eu vou ter associada àquele botão. Então eu vou clicar sobre esse botão, vou clicar aqui em Backend Carry, vou clicar em Add Backend Carry, e vou escolher que eu quero fazer uma consulta ao Supabase. E essa consulta é na tabela montadora. E aqui eu não quero uma lista de linhas, eu quero apenas uma única linha, uma single row. Por quê? Porque eu vou selecionar um único registro, por exemplo, Chevrolet. Então eu quero que ele me retorne apenas o registro correspondente a Chevrolet. Para isso eu preciso aplicar um filtro, vou clicar em Add Filter. E qual que é a relação que eu quero estabelecer? Bom, lá na coluna montadora, então lá na coluna montadora, ou seja, essa coluna montadora, a relação tem que ser igual a, então o valor que está na montadora tem que ser igual a o valor que eu selecionei no drop-down. Clicando aqui então, clicando em Widget State, eu tenho aqui a opção drop-down. Repare que o drop-down ele fornece para mim apenas um texto, por isso que tem esse ícone que representa texto. Ok, então ele vai comparar o valor que está aqui no drop-down com o valor no campo montadora, vai fazer um match e vai trazer para mim aquele registro inteiro, e esse registro inteiro vai ficar associado a este botão aqui. Perfeito? Tanto é que se eu clicar aqui agora, clicar aqui no texto e mandar ele trazer, por exemplo, qualquer informação que esteja relacionada ao botão, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, From Button Carry, ou seja, montadora row, essa consulta, essa linha que está vindo da tabela montadora, é a consulta que está associada a este botão. Tanto é que se eu escolher aqui, eu posso colocar como texto a montadora, o texto, o nome do carro. Eu tenho também outras informações,
que é essa aqui, e o ID. Então repare que agora no botão eu consigo ter acesso a todos os campos lá da tabela montadora, coisa que eu não teria se apenas selecionasse aqui. Beleza? Então esse foi o motivo de nós colocarmos nesse botão uma consulta, que está simplesmente filtrando o valor que está sendo selecionado aqui. Bom, o próximo passo então é, quando eu clicar sobre este botão, eu quero que ele salve na tabela modelos o carro que está aqui, e o ID vai ser o que está associado ao botão, que é o mesmo que eu selecionei lá em cima. Vamos para a prática. Vou clicar sobre o botão, vou clicar aqui em ações, vou clicar para abrir, on tap, vou clicar em adicionar ação, aqui vou escolher a opção Supabase, então insert row, vou inserir uma linha lá no Supabase. Em qual tabela que eu vou inserir a linha? Na tabela modelo. Vamos clicar agora nos campos. Bom, o campo ID ele é preenchido automaticamente, então eu vou escolher o campo nome modelo. E o campo nome modelo vai ser o valor que vai estar aonde? No widget state, no test field. Aqui está. Perfeito. O próximo campo que eu quero adicionar é o campo ID montadora. E o campo ID montadora é o ID que corresponde à montadora que eu selecionei lá no drop-down. Mas quando eu seleciono alguma coisa no drop-down, automaticamente no botão é feita uma consulta e nesse botão fica o registro referente ao que eu selecionei no drop-down. Então aqui eu vou clicar nesse ícone e vou vir aqui nessa opção montadora row, que é justamente o que está no botão, from button carry, ou seja, a consulta que está no botão. E nessa consulta que está no botão, eu tenho acesso, por exemplo, ao campo ID. E esse campo ID é o ID da montadora. Por isso que no campo ID montadora, eu vou colocar este ID. Perfeito? Eu vou clicar em Close. Aliás, em Close não, deixa eu clicar aqui mais uma vez. Eu ia mandar ele atualizar a consulta, mas não temos ainda isso. Vamos testar então. Eu vou clicar aqui em New Session para ele recarregar mais uma vez, e assim que ele recarregar, eu volto aqui. Beleza, ele carregou, então vamos lá. Eu vou clicar primeiramente para selecionar um carro, por exemplo, Volkswagen. Aqui eu vou escrever Go. E eu vou clicar nesse botão. Cliquei, executou. Vamos ver agora a nossa tabela modelo e vamos esperar ele atualizar. Aqui apareceu Gol, tá? Então ele cadastrou o Gol e repare que ele colocou aqui no campo ID montadora justamente o número 3, que corresponde à montadora Volkswagen. Então ele está relacionando corretamente. Vamos fazer um novo teste. Eu vou pegar agora uma outra montadora, por exemplo a Honda, e vou salvar a informação Honda Civic. E vou clicar sobre este botão. E aqui, na tabela modelo, ele vai aparecer o Honda Civic, que a montadora é a ID 5. Aqui está o ID montadora, cadê? Aqui, 5. Beleza? Então, já está funcionando muito bem. Agora, por que é importante eu relacionar, fazer dessa forma aqui? Digamos que a montadora, por exemplo, o Chevrolet, ela vai mudar de nome. Então, se eu tiver vários carros da Chevrolet, sei lá, 30 carros da Chevrolet cadastrado, eu teria que alterar um por um o nome Chevrolet se tivesse aqui. Mas, se eu tiver apenas o ID, eu altero apenas aqui o Chevrolet e automaticamente é alterado em todas as outras tabelas. No final da aula eu posso dar um exemplo, se eu lembrar. Bom, como que eu faço agora para exibir lá no Flutterflow, em uma única tabela, essas duas informações que estão vindo de tabelas diferentes? Vamos fazer isso agora. Eu vou colocar uma list view aqui, então, vou clicar aqui, vou escrever aqui list view e aqui está a list view. Eu vou dar um espaço de 16 pixels e dentro desta list view eu vou inserir uma linha. Então aqui está. E dentro dessa linha eu vou colocar dois elementos de texto. Esse aqui primeiro vai ficar aqui na ponta e um outro elemento de texto que vai ficar na outra ponta. Então para isso eu vou clicar sobre essa linha que está dentro da list view e aqui embaixo eu vou pegar a opção essa aqui, para que eles fiquem nas extremidades. Ok.
Agora eu vou clicar sobre a List View e vou associar a essa List View uma consulta. Então eu vou clicar, vou selecionar a List View, vou clicar aqui em Backend Query, Add Backend Query, e qual que é a consulta que eu vou trazer para cá? Supabase Query, eu quero trazer as informações que estão na tabela modelo. Eu quero listar os modelos, beleza? Eu quero uma lista de linha, List of Rows. E aqui eu vou confirmar. Confirmar, beleza. Agora, eu vou clicar sobre esse botão e vou adicionar aqui uma nova ação para atualizar a nossa List View. Então eu vou clicar em Add Action e aqui vou pegar a ação Refresh Database Query. E eu quero atualizar a consulta que está na List View. Beleza. Então isso aqui eu expliquei ontem o motivo, tá? Perfeito. Agora, nesse elemento de texto que está aqui, eu quero colocar o nome do carro. Lembre-se que nessa List View nós temos uma consulta que está trazendo os dados da tabela modelo. Então eu quero colocar o nome do carro. Então aqui, nesse elemento de texto, eu vou clicar nesse botão e vou trazer aqui a consulta, modelo row. Essa consulta vem da onde? Ela vem da List View. E eu quero aparecer naquele texto, eu quero que apareça o nome do modelo. Perfeito. E agora nós vamos clicar em Instant Reload para ele recarregar. Ok, então os dois carros que nós cadastramos já estão aparecendo aqui. Agora cuidado, se eu clicar nesse botão aqui vai dar um erro. Por quê? Porque não tem nada ainda associado ao botão, eu não selecionei nada. Esse tipo de coisa a gente tem que criar essas verificações, não é o intuito dessa aula aqui. Então vamos tomar cuidado com isso. Eu vou clicar aqui, vou escolher a opção Chevrolet e vou cadastrar agora um Onix. Vou clicar nesse botão, repare que o Onix já apareceu aqui. Eu vou agora cadastrar, por exemplo, Hyundai, vamos cadastrar um HB20, HB20. E vou clicar nesse botão. Apareceu aqui também. E por fim, vamos cadastrar mais um carro, vamos pegar, por exemplo, a Nissan, vamos colocar lá um Versa. Então nós temos agora alguns carros cadastrados aqui. Eu tenho apenas informações da tabela modelo e eu preciso agora colocar nesse campo de texto informações da tabela montadora que estão relacionadas com esses carros aqui. Como que eu faço isso? Eu vou clicar aqui no Flutterflow e agora olha que interessante. Aqui, ó, exatamente nesse texto, eu vou criar uma consulta, ok? Eu vou criar uma consulta. E a consulta que vai estar nesse texto vai ser a consulta que está vindo da tabela montadora, ok? Montadora. E você já vai ver como a gente vai fazer a relação. Então eu vou clicar aqui em Backend Query, Add Backend Query. Eu vou puxar do Supabase da tabela montadora, ok? Eu quero uma lista de linhas. Nesse texto aqui eu quero uma lista? Não, eu quero apenas um único elemento. Eu quero filtrar um único elemento. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o Gol, ele possui apenas uma única marca. Não tem como o Gol ter duas marcas. Então, por isso eu quero apenas um único elemento. E aí eu vou estabelecer um filtro. E nesse filtro, eu quero que o campo ID, então repare que isso aqui é a tabela montadora. Então aqui na tabela montadora eu quero que o campo ID da tabela montadora seja igual, ou seja, equal to, igual ao campo ID que está aqui, ó, nessa linha. Então lembre-se que nessa linha aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos o Gol, nós temos o Honda Civic, e esses dados aqui estão vindo da tabela modelo. Ok? E na tabela modelo nós temos o campo ID montadora. Ou seja, o Gol, na linha do Gol, o campo ID montadora é o número 3. Então é esse valor aqui, que está nessa tabela, que eu quero comparar com o ID que está aqui. Então ele vai encontrar o número 3 e vai saber que o Gol é da Volkswagen. Então aqui eu vou dizer que o campo ID na tabela montadora tem que ser igual ao campo ID que está na consulta, que está na List View, ao campo ID montadora.
Então o campo ID na tabela montadora tem que ser igual ao campo ID montadora na tabela modelo. Eu vou clicar em confirmar. Então aqui neste elemento de texto nós temos uma consulta associada a ele que traz um registro lá da tabela montadora. Agora dessa consulta eu quero apenas uma única informação, que é justamente a informação do nome da montadora. Então eu vou clicar aqui e aqui em montadora row, repare que isso aqui vem do texto, elemento de texto, ó, from test carry. Então pode ser que você tenha várias consultas em um determinado momento. Você clica aqui, você passa o mouse aqui e aí você consegue saber de onde que está vindo. Ou você pode também, se quiser, nomear a linha ou a coluna e aí vai aparecer o nome nomeado aqui para você, beleza? Então eu quero aqui da consulta que está no elemento de texto, eu quero o nome, montadora. Beleza. Ok, pessoal, então agora eu vou apenas atualizar isso daqui e você já vai ver a mágica aparecendo aqui embaixo. Maravilha, ele carregou e aqui está. Repare que nós temos agora uma única tabela com os modelos e suas respectivas montadoras vindo de duas tabelas diferentes aqui no Supabase. Nós acabamos de criar um relacionamento entre tabelas. Eu vou pegar agora, por exemplo, mais um carro, o Honda, vamos colocar um Honda City, assim. Um Honda City, eu vou clicar sobre esse botão e observe que apareça o Honda, o City e o Honda aqui. Beleza, galera? Então, espero que essa aula não tenha ficado confusa, espero que tenha ficado claro. Essa foi a nossa aula sobre relacionamento entre tabelas. É óbvio que a gente pode entrar em muito mais detalhes e mais complexidade, mas aqui eu vim trazer apenas aquela informação necessária para que a partir daqui você consiga pelo menos ter uma luz, uma noção e conseguir pesquisar depois por conta própria. Lembrando que o nosso curso completo e de Flutter Flow está em produção. O conteúdo vai ser desse nível aqui para cima, não é conteúdo bobo, vai ser conteúdo realmente que vai trazer relevância para os seus aplicativos. O curso não está pronto ainda, mas aqui embaixo na descrição do vídeo existe uma lista de espera. Você vai clicar, vai entrar no grupo do WhatsApp, vai esperar, a gente vai lançar o curso e você vai receber em primeira mão o curso com um desconto quando ele for lançado. Caso você esteja vendo essa aula no futuro, então aqui embaixo no vídeo vai estar direto já o link do curso e não a lista de espera. Nos próximos dias vou fazer mais algumas aulas sobre o Supabase. Vou falar sobre autenticação e talvez sobre imagens e storage aqui no Supabase. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Não se esqueça de dar like, se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, porque isso realmente ajuda bastante o nosso trabalho. Então um forte abraço e até a próxima.